Retomando então aqui, meus amigos, o estudo do nosso Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira, nós vamos entrar no capítulo número 3, Fótons e Fluido Cósmico. Olha o tamanho da encrenca que nós vamos encontrar hoje, mas devagar a gente vai conseguindo assimilar. Nós vimos anteriormente nos dois itens, nos dois capítulos anteriores, ondas e percepções, mostrando para nós que todo tipo de perturbação que acontece num determinado meio, nós temos ali então a produção de ondas. E essas ondas vão então se propagando em direções diversas, alterando a sua frequência, aquelas ondas mais longas e, portanto, produzindo menos energia, e aquelas ondas mais curtas, produzindo maior energia. Vimos aqui as nossas percepções, que foram avançando conforme o conhecimento do homem foi se desenvolvendo, apresentando teorias, fazendo experimentos, vendo então que nós estamos rodeados o tempo todo por essas ondas, desde aquelas ondas visíveis e perceptíveis, até aquelas ondas ainda não perceptíveis e até mesmo por ondas desconhecidas. Vimos aqui também no capítulo 2, passamos aqui, fizemos um estudo sobre a biografia de vários pesquisadores, as conquistas da microfísica, falamos aqui dos primórdios da eletrônica, vimos aqui principalmente o modelo tradicional que a física apresenta para nós, estudando os átomos, estudando prótons, nêutrons, estudando elétrons. Vemos ali os elementos que são subdivisões de prótons e nêutrons, para acharmos ali aquela matéria elementar, como o próprio elétron também é uma matéria elementar. Então o homem foi pesquisando. Então a gente lembra que quando se fala em matéria elementar, significa que hoje, no início do século XXI, nesse segunda década do século XXI, o elétron para nós ele é indivisível. Assim como no passado, para os gregos, o átomo era indivisível, assim como até no início do século XIX, o elétron era indivisível. Já os prótons e nêutrons, nós encontrávamos ali então tijolinhos de quarks, que eram essas subdivisões deles. Vimos também ali a própria energia e outras forças, como era o caso. Nós temos 4 grandes forças no universo. Isso no universo, hein? Olha só o conhecimento que o homem conseguiu alcançar, projetando para todo o universo esses 4 tipos de força. Então isso porque é o conhecido hoje da nossa ciência. Então nós temos a força da gravidade, que é a mais fraca de todas, essa que faz com que a Terra gire em torno do Sol, que a Lua gire em torno da Terra, que nós fiquemos presos aqui ao solo, ao chão do nosso planeta. Nós temos depois ali também a força eletromagnética, que faz parte do nosso dia a dia, ligando um aparelho, ligando um computador, até mesmo o calor, a luz que nós temos, E temos depois 2 forças que atuam dentro do núcleo de um átomo. Então são forças que nós nem percebemos, porque elas atuam de uma forma tão mínima que ela não faz parte do nosso cotidiano naquilo que nós vemos no dia a dia. Mas são forças que nós estamos ali conhecendo também. Forças essas que atuam, inclusive, através de pequenas partículas que a nossa ciência vem descobrindo. Fala para nós aqui, André Luiz trouxe para nós sobre a estrutura do átomo, o estado radiante. Vimos ali o próprio William Crookes descobrindo o novo estado da matéria, saindo daquele basicão, sólido, líquido e gasoso, depois entrando em matéria radiante. Nós temos ali depois pesquisadores que já chegaram a 7, 8 tipos de estados diferentes da matéria através de experimentos em laboratório. Então, isso é o que a nossa ciência vem alcançando. Falava aqui sobre o elétron e a radioatividade também, as irradiações dessas energias do núcleo, provocando ali os seus efeitos, que nós vemos hoje nos telejornais, nos documentários, nos filmes, acidentes, produção de energia, a guerra que vai surgindo usando energia nuclear. Então a química nuclear
surge para nós ali como mais um campo de pesquisa das nossas ciências. E finalmente aqui agora, no capítulo número 3, nós vamos para fótons e fluido cósmico. Então vamos entender um pouquinho sobre essa outra partícula, que é o fóton. E a André Luiz aqui já traz para nós também a ligação desse fóton com o fluido cósmico. Lembrando que esse termo, fluido cósmico, é um termo trazido pelos espíritos para nos mostrar que existe uma matéria elementar no universo que compõe tudo. Se hoje para nós, olha só, se hoje para nós o elétron é considerado uma partícula elementar, os espíritos trazem para nós, né, o elemento que compõe qualquer coisa que existe no universo. Então a gente vê, né, o quão ainda temos que caminhar para poder compreender. Por exemplo, né, nós vamos falar sobre a matéria escura, ou a energia escura, que são dois elementos que já foram reconhecidos pela nossa ciência, até mesmo neutrinos também, que são outros elementos interessantes. Nós veremos assim que são novas matérias que vêm sendo estudadas por esses nossos cientistas para poder entender. Só que, como a gente conversou essa semana, bom dia, Mabel, bom dia, Flávio. Como a gente conversou na semana passada, nós não podemos esperar que a ciência traga respostas se ela ainda não conseguiu desenvolver recursos para poder explorar esse novo campo. Para você estudar, por exemplo, como a gente comentou, né? Para que os cientistas pudessem estudar a própria luz ou a eletricidade, eles tinham que anteriormente entender como funcionavam essas forças ou esses elementos da natureza, fazer experimentos, desenvolver equipamentos, desenvolver fórmulas para poder entender esse processo. Depois, então, ali a energia foi facilmente desvendada, facilmente para nós hoje, né? Porque para eles era um grande desafio. Então ela foi desvendada, foi dominada, e hoje tudo que nós vivemos aqui, tudo depende dessa energia. Nós somos capazes, por exemplo, de não apenas compreender a energia que vem através de raios, que foi o que aconteceu com as pesquisas iniciais, né, com Benjamin Franklin, que fez aquela primeira pesquisa, levando uma pipa ao céu, né, com uma pequena chave ali naquilo que nós chamamos de rabiola aqui em São Paulo, e aí então ele conseguiu perceber ali que esse metal atraiu então esse raio. Então esse foi o primeiro passo. Depois então geraram os equipamentos, aqueles primeiros geradores, né, de energia, conseguimos ali criar as usinas hidroelétricas, que eram as mais práticas, depois vieram as usinas termoelétricas, as usinas nucleares, usinas eólicas, usinas fotovoltaicas. Olha só quantos tipos de equipamentos foram criados a partir do momento em que o homem conseguiu dominar a eletricidade. E agora a gente começou também depois na luz, a mesma coisa. Inicialmente a luz era apenas ali produzida pelo fogo ou pelo sol, era o máximo que se podia. Depois então começaram a entender, produziram ali lâmpadas elétricas. E aí depois hoje nós temos não apenas as lâmpadas, né, incandescentes, mas temos as fluorescentes, lâmpadas de LED, enfim. Então esse processo de avanço da nossa ciência, passando por cada uma dessas etapas, e a partir dali então controlando, né, essas forças ou esses elementos da natureza, mostram exatamente que isso depende do avanço do conhecimento. No caso, por exemplo, né, quando nós falávamos sobre matéria escura e energia escura, são duas forças que os cientistas denominaram dessa forma, mas eles não conhecem ainda a sua natureza. E não adianta a gente querer fazer cálculos, apresentar fórmulas ou apresentar um equipamento que possa analisar essa matéria se nós não entendemos ainda a matéria. Então esse que é o processo interessante. Você olha, lembra que eu falei para vocês, né, que nós estudávamos sobre ondas, que falávamos sobre os espíritos. Como é que a nossa ciência vai reconhecer o mundo espiritual se não tem ainda material, não tem ainda recursos, teorias, técnicas e práticas para poder reconhecer o mundo espiritual? Então isso depende de um avanço e até mesmo de um interesse da ciência em caminhar para esse ou para aquele campo. Então agora nós vamos entrar em fótons e fluido cósmico.
o Brás colocou, né, quantos gênios, né, tiveram que vir à Terra para isso, né, foi que André Luiz sempre começou ali os 2 primeiros capítulos falando exatamente das inteligências que vieram para cá preparadas para impulsionar a humanidade nas pesquisas e na busca desse conhecimento, né? E começou, né, moinho de pedra, a força dos animais, né, que era a força animal, depois passou ali usando a força da água, a força do vento, e assim foi evoluindo, né, as caldeiras, olha só quanta coisa. É que a gente não para pensar, né, Brás? Mas quando a gente começa a olhar no passado e ver o modo de vida de cada uma daquelas sociedades, e conforme ela foi avançando com o passar do tempo, até chegar na força a vapor e depois chegar na força elétrica, foi um salto gigantesco. E o homem começou então a usar essas forças, né, vendo ali as facilidades e tudo mais, e acabou se deparando com muitas dificuldades que até hoje, né, como por exemplo, se nós pensarmos na destruição do meio ambiente, na poluição, isso é uma consequência do uso inconsequente, né, da sociedade humana, porque a gente quer desfrutar dos recursos que são apresentados, mas a gente não pensa nas consequências. Então agora, nesse período em que nós estamos despertando a nossa consciência, é o momento do homem começar a fazer um uso racional, um uso equilibrado desses recursos da natureza para o seu próprio benefício, sem desequilibrar o ambiente onde ele vive, né? Então vamos lá, estrutura da luz. Clerk Maxwell, centralizado nos estudos do eletromagnetismo, previra que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. Nós vamos ver um pouquinho sobre essa pressão dos corpos, né? Observações experimentais com o jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se curvou, como se impelido por leve corrente de força. Semelhante corrente foi medida, acusando insignificante percentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia. Quando a gente fala em inércia, a gente vai lembrar das leis de Newton, né? A inércia significa que um corpo ele segue numa trajetória retilínea até que alguma força desvie do caminho ou faça com que ele pare. Então, por exemplo, essa é uma das leis de Newton. Então, se esses feixes vão numa direção reta, porque a luz, uma das propriedades da luz, é sempre fazer com que esses raios, né, esses fótons, percorram uma trajetória reta, somente alguma outra força pode fazer com que ele se curve. E aqui foi observado. Se esses feixes de luz acabaram se curvando, é porque tinha um elemento material ali. Não era apenas ondulações como se pensava. E ele continua. Os físicos eram defrontados pelo problema. Quando Einstein, estruturando a sua teoria da relatividade, no princípio do século XX, chegou à conclusão de que a luz, nesse novo aspecto, possuía peso específico. Então, olha só, a luz tem peso? Einstein provou que sim. Ele não disse que sim, ele provou que tinha. Então a gente começa a perceber que a luz, por incrível que pareça, ela é constituída de um elemento material. Lembrando, né, que o Flávio ali, lembrando que Einstein ele desencarnou em 1955. Então muitas vezes a gente vê foto de Einstein e tudo mais e pensa ele misturado lá com aqueles cientistas do passado, e ele é um cientista contemporâneo. 55 foi quando ele desencarnou, então. Continuando, isso implicava a existência de massa para a luz. Como conciliar vibração e peso, onda e massa? Intrigado, o grande cientista voltou às experiências de Planck e Bohr e deduziu que a luz de uma lâmpada resulta de sucessivos arremessos de grânulos luminosos e relâmpagos consecutivos que a se desprenderem dela por todos os lados. Então a gente viu aqui, né, que no caso nos grânulos, nós falamos de pequenos grãos. Grânulo nada mais é do que o diminutivo de grão.
Então, se a luz, né, conforme foi colocado aqui para nós pelo Maxwell, ele disse para nós que a luz nada mais é do que arremessos desses grânulos luminosos, desses pequenos pacotes de energia que são arremessados. Aí a gente vai perceber que quanto mais pacotes você manda, você arremessa, maior a intensidade da luz. Porque a energia contida nesse pacote é uma energia constante. Então seria, fazendo uma comparação bem simplesinha para o nosso entendimento, é quando nós acendemos uma vela. Aquela vela está acesa, não importa o tamanho da vela que você põe. Você pode até aumentar o pavio dela, mas se você pega o mesmo pavio, você pode colocar uma vela de 1 dia, uma vela de 7 dias, uma vela de 1 mês, não importa, ela vai queimar na mesma intensidade. A irradiação será na mesma intensidade. Mas quando nós colocamos 2 velas, 3 velas acesas ao mesmo tempo, nós vamos percebendo que a intensidade da luz vai aumentando. E isso traz para nós uma ideia de que esses pacotes de luz representam para nós, na verdade, ali, esses grãos que são estáveis, mantendo a mesma quantidade de energia, mas quanto mais pacotes você arremessa, maior a intensidade dessa luz. Mas quando então Maxwell propôs essa ideia, colocando então que a energia ela tinha massa e ao mesmo tempo, então, portanto, ela tinha peso, pesquisadores protestavam contra a assertiva, lembrando o enigma das difrações e das interferências, tentando demonstrar que a luz era constituída de vibrações. É bastante interessante essas experiências que eles fizeram, porque só para a gente poder entender um pouquinho da difração. Quando nós estudamos no capítulo anterior sobre ondas, a difração significa o seguinte: no caso de uma onda sonora, se eu falo, por exemplo, com uma pessoa através de uma porta fechada, e eu falo alto do lado de um lado e uma outra pessoa do outro lado, ela vai me ouvir, a não ser que seja uma porta absolutamente vedada e uma porta que tenha um acabamento acústico. Do contrário, aquela porta, né? Alguém está tomando banho, o outro do lado de fora grita, vai demorar. Por que aquela pessoa ouve? Porque as ondas sonoras, elas entram por qualquer fresta que tenha naquela porta, seja pelo buraco da fechadura, seja na parte de baixo, seja na vedação lateral, que não é ali o suficiente, mas a pessoa vai ouvir. Agora, diferentemente da luz, para a gente poder imaginar, eu estou de um lado de um muro e outra pessoa está do outro lado do muro. Eu falo com ela, ela me ouve, porque o som ele tem essa capacidade de passar por cima do muro e preencher todos os espaços. Portanto, a minha voz vai para cima, mas ao mesmo tempo que ela passa ali o topo do muro, ela muda de direção e ela começa a preencher todos os espaços. Muda de direção, não, ela começa a se espalhar por todos os espaços. Portanto, a outra pessoa do outro lado ouve. Já a luz é diferente. A luz, embora ela se comporte como onda, ela tem essa propriedade de massa. Se eu estou de um lado do muro e a outra pessoa está do outro lado do muro, de um lado e do outro lado, e eu sei que eu enxergo, nós já estudamos isso com bastante facilidade hoje nas escolas, né? A gente sabe que os nossos olhos funcionam como receptores dessas ondas eletromagnéticas. Então, por exemplo, vem ali a luz do sol, bate numa árvore, essa árvore reflete essa luz e os meus olhos captam, inclusive definindo as cores, o formato. Eu posso ver o tamanho daquele objeto, não importa a distância que seja, desde que, claro, seja ali ao alcance da minha visão, eu tenho essa capacidade de ver aquele objeto. Mas se eu coloco um muro na frente, eu já não vejo mais. Então a gente percebe que que as ondas, né, eletromagnéticas da luz não se comportam como som. Por que eu ouço alguém do outro lado do muro, mas eu não consigo ver? Então essa diferença entre o comportamento dessas duas ondas começaram a fazer os cientistas pensarem se a onda sonora ela é simplesmente uma propagação daquela perturbação, ou seja, eu falo, a minha voz vibra, essa vibração provoca essas ondas no ar em torno de nós e chega do outro lado através desse processo de difração. Mas da luz não acontece isso. Portanto, eles começaram a perceber, se a luz não faz curva de um modo natural, significa que ela tem massa. Mas aqui, então, nessa época, os cientistas não tinham essa noção. Por isso, então, quando Planck trouxe essa ideia do peso e da massa,
os pesquisadores protestavam contra a assertiva, lembrando o enigma das difrações, que é esse caso das ondas se espalharem por qualquer espaço, e das interferências que são observadas através ali, por exemplo, né, de experimentos que são feitos, tentando demonstrar que a luz era constituída apenas de vibrações. Einstein, contudo, recorreu ao efeito fotoelétrico, pelo qual a incidência de um raio luminoso sobre uma película de sódio ou potássio determina a expulsão de elétrons da mesma película, elétrons cuja velocidade pode ser medida com exatidão. E genialmente concebeu os grânulos luminosos, ou fótons, que em se arrojando sobre os elétrons de sódio e potássio, lhes provoca o deslocamento, com tanto mais violência, quanto mais concentrada for a energia dos fótons. Aqui então a gente começa a ver o princípio da energia solar. Você tem aquela placa fotovoltaica, vem a luz do sol, bate nessa placa. No momento em que ela bate, só para a gente poder ter uma ideia, imaginemos você tem ali uma mesa molhada, você espalha bastante água em cima da mesa. E aí então você dá um tapa na mesa. Vai então espirrar essa água. O muito interessante é a gente perceber que esses fótons, então, que vêm da luz do sol, batem nessas placas e espirram esses elétrons que estavam lá. Portanto, existe uma liberação de energia. Essas placas fotovoltaicas que nós hoje vemos, né, em usinas de sol que produzem energia, relógios solares, calculadoras solares, carregadores de celular solares, significa que você precisa da luz, obviamente. Mas por que você precisa da luz? Porque são esses fótons que vão fazer com que aqueles elétrons sejam liberados e depois então produzem energia. E aí o que André Luiz coloca para nós, dizendo que, ele coloca assim anteriormente, são fótons que em se arrojando sobre os elétrons de sódio e potássio, lhes provoca o deslocamento, que é essa liberação de energia, com tanto mais violência quanto mais concentrada for a energia dos fótons. Significa então que se eu tenho aquele dia maravilhoso, aquele sol do meio-dia, pegando naquelas placas, significa que eu tenho ali uma luz mais concentrada, liberando ali uma maior quantidade de elétrons. Se eu tenho aquela luz das 6 horas da noite, significa que a produção de energia vai ser melhor. Então é por isso que nós temos naquelas usinas que nós vemos, né, que são montadas hoje, as placas elas vão modificando a sua posição, acompanhando exatamente ali a movimentação do Sol. Então ela fica inclinada para um lado, vai para o outro, e esse é o problema que a gente vê nas casas hoje, né? Porque eles colocam aquelas placas fixas em cima dos telhados e ela começa uma produção fraca, chega ali no meio-dia uma produção mais intensa, quando vai para o fim da tarde uma produção mais fraca. Mas já nas usinas que são criadas hoje, a gente vê no Nordeste, né, uma produção significativa, é a região do país que mais produz essa energia fotovoltaica. Ali aquelas usinas elas vão acompanhando o movimento do Sol. Então ali a produção é sempre de alto, né, uma produção, digamos assim, industrial. Portanto, é sempre assim de alta intensidade. Então esse é o mesmo princípio que nós vemos hoje. Quando eles descobriram então que era possível fazer com que houvesse esse deslocamento, essa liberação desses elétrons, a nossa ciência então foi capaz de criar uma nova forma de produção de energia. E mais do que isso, começou a entrar num contexto, num debate mais filosófico, percebendo, por exemplo, a questão, né, o conceito de energia limpa, de energia constante, de energia renovável. Mas para isso foi necessário que muitas etapas fossem vencidas. Porque a primeira forma de energia era uma produção feita inicialmente através da energia termoelétrica, através da queima de carvão. Portanto, ali no século XIX, já no começo do século XX, era uma produção constante, principalmente nos países europeus, que não tinham uma hidrografia como tem no Brasil, né? Nós temos aqui rios que são ali bastante apropriados para a produção de energia, com quedas fortes, com correnteza e tudo mais, sendo que na Europa eram aqueles rios calmos e tudo mais. Portanto, não é possível construir hidrelétricas.
Eles começaram a produzir termoelétricas, só que isso teve um preço. A produção ali de grande poluição, porque você queimava aquele carvão, não o carvão de churrasco, carvão vegetal, né? Mas o carvão mineral. Então, até mesmo na Inglaterra, a gente vê assim nas imagens dos séculos XVIII, séculos XIX, até mesmo, né, na Olimpíada de Londres, eles fizeram aquela abertura maravilhosa, né, com muitas imagens sobre a história da Inglaterra, do Reino Unido de um modo geral, e era muito interessante que eles mostravam que a partir do século XIX, muitas chaminés começaram a ser construídas. E dessas chaminés, naturalmente, aquela fumaça preta constante, e o céu começou a mudar de cor. Então a gente vê assim que, né, é o preço que se paga. O homem vê os benefícios, mas não conhece ainda os malefícios. O que é muito natural, nós vemos ali em várias situações do nosso dia a dia. A gente já chegou a falar sobre isso num estudo bastante antigo, bastante não, mas antigo, né? Que a gente falava, por exemplo, sobre as propagandas de cigarros, né, na década de 1980. Foi símbolo do progresso, né? Então a gente via aquelas propagandas da Hollywood, que mostrava ali que Hollywood o sucesso, coisa e tal. Então se mostrava aquilo que eles consideravam como benefício, que era o prazer do tabagismo, para chegar hoje e fazer uma campanha para redução de câncer de pulmão. Ou seja, inicialmente a gente busca aquilo que para nós é bom, depois a gente pensa nas consequências. E tudo isso vem com o avanço do conhecimento, o avanço da ciência. E continua aqui André Luiz. O aumento da intensidade da luz, por isso, não representa a velocidade dos elétrons aos elétrons expulsos, o que apenas acontece ante a incidência de uma luz caracterizada por oscilação mais curta. Então o que ele mostra para nós aqui é que a intensidade da luz não é ali a velocidade de expulsão, mas sim, como ele coloca para nós, é a incidência da luz. Quanto mais luz você coloca sobre aquela placa, maior ali a liberação de energia. E quanto mais melhor, né? Carvão mineral é extremamente poluidor, fumaça muito tóxica. E a gente vai fazendo uma análise hoje, né, Flávio, de quais são os países ainda dependentes de combustíveis fósseis, né, como é o caso do carvão mineral, que é um derivado, né, dos fósseis antigos, assim como o petróleo também é um combustível fóssil. Eu me lembro de uma colocação de Carl Sagan, aquele astrônomo, né, da década de 1980, principalmente, um grande divulgador da astronomia de uma forma bem educativa. Ele dizia que as civilizações, é muito interessante porque, embora a nossa ciência não pudesse provar a vida fora do nosso planeta, e o próprio Carl Sagan dizia que se a Terra fosse o único planeta habitado no nosso universo, seria um grande desperdício de espaço, porque nós temos ali aquele espaço infinito no universo e só o nosso planeta habitado, né? Então ele dizia isso. Mas ele levantava essa questão, né, que as civilizações elas passam por 3 etapas de desenvolvimento e você pode observar pelo comportamento de cada uma em qual estágio ela se encontra. O primeiro estágio é aquela sociedade que faz a sua produção de energia a partir de combustíveis fósseis. E, portanto, você tem poluição, você tem, né, uma série de prejuízos, mas, mesmo assim, mostra ali um estágio do progresso. O segundo estágio é quando você usa energias renováveis, como é o caso do vento e do sol, renováveis e infinitas, e, portanto, energia limpa. E o terceiro estágio mais evoluído é quando a sociedade for capaz de produzir energia a partir das energias cósmicas. E aí não tem nada de esotérico, né? Mas são, no caso ali, né, por exemplo, neutrinos, que se encontram ali espalhados por todo o universo, estão aqui bombardeando o nosso planeta, nos bombardeando o tempo todo. Mas a gente não sabe como ele funciona, são estudos ainda que estão em debates, né, nas academias mundiais de física, entendendo essas partículas, como elas funcionam. Então, quando nós conseguimos desvendar... Desculpem. Quando nós conseguimos, então, desvendar e depois fazer uso dessas energias para reverter em produção de energia para o nosso planeta, aí, segundo Carl Sagan, nós atingiríamos o terceiro estágio de evolução.
tecnológica, né, que nesse caso seria o aproveitamento desses elementos cósmicos. Então, assim, a gente vai percebendo que a nossa inteligência vai evoluindo, consequentemente, a nossa conscientização, os nossos valores vão acompanhando. Mas a inteligência sempre vem em primeiro lugar. E aí a gente vê na prática aquilo que os próprios espíritos disseram para Kardec no Livro dos Espíritos. Primeiro o homem se desenvolve em inteligência e depois em moral. E na prática a gente vê isso. Ele produz energia porque interessa. Depois ele começa a pensar nas consequências e começa a trabalhar na mudança de comportamento para poder fazer ali o reajuste e o reequilíbrio necessário. Saltos quânticos. Antes da gente entrar nessa parte de saltos quânticos, eu queria só ler para vocês aqui um pequeno artigo que vai trazer para nós aqui um pequeno esclarecimento sobre esses fótons, que é o que André Luiz está focando para nós aqui. Então eu estou no site Brasil Escola. O que são fótons? Né, o Brás colocou Ramatiz no livro A Vida no Planeta Marte, narra o magnetismo como energia contínua. Eu também li esse livro, né? Claro que a gente não vai entrar, né, no detalhe se aquele relato é exato ou não, mas eu me lembro, Brás, que ele faz um comentário dizendo que tecnologicamente Marte estaria 500 anos à frente do nosso planeta. Para fazer uma comparação, né, seria como se nós estivéssemos ainda na época das caravelas, enquanto Marte já estaria desenvolvendo a energia nuclear. Né? Mas moralmente Marte estaria 1000 anos mais evoluído que o nosso planeta. Relatos de Ramatiz, né? Mas como a gente não tem como comprovar essa condição, até porque existe um debate, né, se Marte está mais evoluído ou menos evoluído, nós inclusive veremos isso no livro lá de Maria João de Deus, Cartas de uma Morta, que ela fala que Marte também é mais evoluído, mas ao mesmo tempo Kardec coloca como Marte sendo menos evoluído. Mas debates à parte, né? Marte sendo melhor, Marte sendo pior, o que importa é como nós estamos agora, né? Mas diz assim para nós então o artigo. O que são fótons? Essas partículas que compõem a luz, que carregam energia e têm massa de repouso nula. Segundo Isaac Newton, isso lá no século XVII para o século XVIII, a luz era composta por partículas corpusculares, ou seja, partículas corpusculares é que tem corpo, tem massa. Então Newton, lá no século XVIII, já fazia essa afirmação. Pequenas partículas que colidiam com as superfícies e sofriam reflexão e refração. Reflexão, nesse caso, né, a gente vê ali que é o próprio reflexo, e a refração é aquele fenômeno quando a gente vê, por exemplo, o nosso pé dentro da piscina, ou uma madeira, né, aquela velha experiência de um lápis dentro de um copo, né, ou então um pedaço de lança dentro de um rio de água cristalina naturalmente, a gente percebe que a angulação daquela madeira muda, exatamente porque a luz tem ali uma resistência dentro da água e, portanto, ela traz uma imagem distorcida. E aí já vem, por exemplo, nessa sabedoria indígena, que os índios, então, eles viam um peixe, mas eles miravam na alma do peixe, então eles lançavam aquela lança numa posição diferente para poder pescar, né, o peixe com aquela lança. Né? Então esse é o processo que a gente vê aqui de refração. Anos mais tarde, com os estudos do eletromagnetismo e das contribuições de James Maxwell, esse que André Luiz se referiu agora, no século XIX, contemporâneo, portanto, de Kardec, a luz foi definida como uma onda eletromagnética, isto é, uma combinação de campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam no espaço. Até aqui, então, Maxwell afirmava dessa questão, né, dos campos elétricos apenas e não da massa. Quando uma grandeza é encontrada apenas em múltiplos inteiros de uma quantidade elementar denominada quantum, disse que ela é quantizada. No século XX, Einstein propôs que a radiação eletromagnética deveria ser quantizada, e a quantidade elementar que definia a luz era o próton, era o fóton. E aqui, então, para a gente não aprofundar muito, né, ele é uma onda ou é uma partícula? Enfim, a luz é um tipo de onda
ou um emaranhado de partículas que se propagam no espaço? A resposta a essa pergunta é intrigante. A luz é tanto onda quanto partícula. A dualidade onda-partícula da luz mostra-nos esse seu comportamento duplo. A luz sofre fenômenos como refração, dispersão e polarização. A dispersão aqui nesse caso, a refração a gente já viu, que é aquela mudança, né, da forma como nós vemos um objeto quando ele se encontra num meio diferente, como é o caso da água, e vemos a dispersão, que é aquele fenômeno em que a luz ela pode ser dividida nas cores do arco-íris através de um prisma. Então vemos dois fenômenos interessantes, característicos das ondas. No entanto, para se compreender o efeito fotoelétrico, que é essa produção de energia através da luz, como nós colocamos, deve-se considerar que ela é composta pelas partículas denominadas de fótons. Fótons são as partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos pacotes que transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. Segundo Einstein, um fóton deve possuir uma quantidade fixa de energia definida por uma equação. O que mais que a gente pode colocar? A massa do fóton. Aqui a gente vai lembrar, como Einstein coloca para nós, aquela famosa fórmula, né, que as pessoas usam na camiseta, E igual a m vezes c ao quadrado. Vocês devem se lembrar dessa fórmula, né? Então ela é bastante significativa. Então você vê em propagandas, camisetas, tatuagens até, as pessoas usando essa fórmula. E ela significa que o E é a energia acumulada por um corpo, o m é a massa do elemento e o c é a velocidade da luz. E aí então depois, através dessa equação com uma outra equação, a gente consegue então colocar esse elemento não possui massa de repouso, ou seja, não apresentará massa se estiver em repouso, mas ele vai ter massa se ele estiver em movimento. E aqui, só para finalizar, a gente vê aqui agora os fótons no nosso dia a dia. Algumas tecnologias do cotidiano funcionam a partir da interação com os fótons. As lâmpadas que se acendem sozinhas estão conectadas a um dispositivo denominado célula fotovoltaica. As luzes das ruas, né? Nós não temos ali, por exemplo, alguém que fica olhando para o relógio, apertando o botão de liga e desliga naqueles postes que iluminam as vias públicas. Existe um sistema fotovoltaico que captam, então, a intensidade da luz. Quando o dia começa a apresentar uma determinada intensidade, o próprio sistema percebe a claridade, essa intensidade, e desliga todo o sistema. Quando começa, no final da tarde, a escurecer, automaticamente, então, o sistema percebe uma menor incidência de luz e ele, então, ativa todo o sistema, ligando todas as lâmpadas. E é muito interessante, aqui em São Paulo é bastante comum isso. No final do dia, quando vem aquelas tempestades, né, de verão principalmente, assim que o tempo fica aquele cinza roxo, quase preto, né, quando chega 4 horas da tarde, as luzes estão acendendo. Exatamente porque o sistema, para eles, né, para ele, o sistema significa que está anoitecendo. Então isso vem por causa desses fótons que bombardeiam, né, aqueles sensores que captam essa intensidade. Esse equipamento libera elétrons ao receber os fótons que compõem a luz solar. Essa corrente elétrica, ao passar por uma bobina, gera um campo eletromagnético que mantém o circuito aberto. Durante a noite, com a falta de luz solar, o fluxo de elétrons é interrompido, causando o fechamento do circuito, acendendo uma lâmpada. Outra aplicação é o aparelho denominado fotômetro, muito utilizado por fotógrafos. Aí, Dudu, esse equipamento é um medidor de luminosidade que determina a intensidade de uma fonte luminosa por meio da recepção de fótons. Então você coloca o aparelhinho ali perto do objeto a ser fotografado, a gente vê muito isso, quando modelos, né, vão ser fotografados. Então o cidadão vai lá, coloca aquele aparelhinho para medir a intensidade da luz naquela região, ou seja, para poder perceber a quantidade de fótons que se encontra ali espalhada naquele ambiente,
para poder saber que se precisa acender uma luz, para ficar mais claro, para fotografar ou não. Então a gente vê assim que como isso faz parte do nosso dia a dia. Mas tudo isso hoje, para ter esses fotômetros, para termos essas células fotovoltaicas, para termos essas usinas de produção de energia fotovoltaica, né, energia luminosa, digamos assim, há necessidade então da gente primeiro teorizar, entender o comportamento desses elementos. E aí nós vamos entrar em todos aqueles outros processos que nós vimos agora há pouco. Né? Então, cada etapa, a nossa ciência vai avançando em conhecimento, dominando aquele elemento da natureza e depois utilizando-o a seu favor, mesmo que de uma forma, às vezes, indiscriminada, desequilibrada, trazendo problemas e tudo mais. Depois, então, moralmente, ele vai fazendo os ajustes. Então, de um modo geral, de uma forma bem resumida, esses são os fótons, portanto. Saltos quânticos é o próximo tema aqui para nós. Deixa eu ver só o que vocês escreveram aqui, só um instantinho. O Braço colocou, né, hoje com um pouquinho de paciência podemos montar um motor magnético de energia contínua, né? Quer dizer, é interessante, né, Braço, que no começo, para quem assistiu aqueles dois filmes, O Ilusionista e O Grande Truque, são dois filmes, né, que mostram ali, eu já comentei com vocês sobre isso, para poder contextualizar a época em que os estudos sobre os espíritos começaram a ganhar os palcos dos teatros. Então nós víamos ali, né, que Kardec trazia ali sobre os fenômenos mediúnicos e muitos desses ilusionistas, né, que na época eram chamados de prestidigitadores, mas eram ilusionistas, esses que a gente vê na televisão, né, que ali enfia uma espada numa caixa, corta a menina no meio, aquela coisa toda, né? E faz aqueles, entre aspas, aquelas mágicas. Então eu falei desse filme para vocês, desses dois filmes, porque nos dois traziam para nós uma tentativa, inclusive no próprio documentário, contando também sobre a vida de Harry Houdini, havia ali uma tentativa de fazer uma simulação sobre a aparição dos espíritos. Então eles procuravam ali através de projetores, através de reflexos, através de luzes, né, simular um fenômeno mediúnico acontecendo ao vivo para as pessoas. E isso provocava um grande espanto. Então o filme Ilusionista mostra bastante isso. Mas ao mesmo tempo, no Grande Truque principalmente, mostrava que esses ilusionistas começavam também a usar truques usando a energia elétrica. Essa energia, por exemplo, que nós vemos nesses museus de física, né, onde os jovens colocam ali a mão naquela esfera, né, com energia eletromagnética, naturalmente, energia eletromagnética, aí o cabelo fica arrepiado, aquela coisa toda, ou vê então ali aqueles fluxos de plasma que vão mostrando aquela energia passando, né, aquelas gaiolas, né, montadas também para falar sobre esses truques. Então, naquela época, era muito interessante a ciência trabalhando, né, de uma forma ainda bastante primitiva para dominar esse elemento. Hoje, a gente vai nas escolas, né, respondendo o que o Braço colocou, com essa paciência para montar esses motores. Hoje você vai nas escolas, nos laboratórios de física, e você vê as crianças trabalhando com motores, né, movidos a pilha, movidos a energia elétrica, trabalhando com robótica, né, com programação de computadores. Então, olha só, naquele passado eram aquelas máquinas enormes, né? Pessoas que morreram queimadas, morreram eletrocutadas, fazendo os testes iniciais. Hoje as crianças brincam com isso na escola. Aprendem a lidar com isso com tranquilidade. Significa o avanço da nossa ciência. Então, avançando um pouco mais aqui no nosso texto. Saltos quânticos. Nós estudamos sobre, né, o quanta no capítulo anterior, que nada mais é do que o elétron, então, a partir de uma excitação, ele salta de uma eletrosfera para outra. São aqueles anéis em volta do núcleo. Temos um núcleo, aí então temos aqueles anéis, né, que são contados geralmente em 7 anéis, do menor até o maior,
E os elétrons, então, ficam saltando de um anel para o outro. Quando ele salta, ele libera uma energia. Essa energia, então, era chamada de quantum. Daí, então, veio a mecânica quântica, a energia quântica. Então, saltos quânticos, vamos entender aqui sobre a teoria. A teoria dos saltos quânticos explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. No átomo excitado, esse átomo excitado significa que você provocou nele essa excitação, por exemplo, através, né, da energia elétrica, da energia eletromagnética. Então ele estava num estado de repouso, você acrescentou ali, né, uma quantidade de elétrons e provocou um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é exatamente essa excitação. Então, no átomo excitado, aceleram-se os movimentos e os elétrons que lhe correspondem, em se distanciando dos núcleos, passam a degraus mais altos de energia. Então, aqueles elétrons mais próximos do núcleo, mais próximos do centro, quando eles saltam, então, para as esferas, para os anéis, né, para as eletrosferas mais distantes, vai mostrando para nós aqui que esses degraus mais altos de energia. Efetuada a alteração, os elétrons se afastam dos núcleos aos saltos, salta de um anel para outro, de acordo com o quadrado dos números cardinais, isto é, de 1 para 2 no primeiro salto, 2 para 4 no segundo, de 3 para 9 no terceiro, né, e de 4 para 16 no quarto, e assim sucessivamente. Ele fala aqui para nós de uma progressão geométrica. Ou seja, né, conforme ele vai saltando de esfera em esfera, ele vai multiplicando por 2. Então, da primeira para a segunda, ele libera ali, né, do primeiro para o segundo, ele libera 2. Do 2 para o de cima, libera 4. Depois para a terceira, libera 9. E assim ele vai. Né? Não, Brasil, é liberação de energia, nesse caso não é matéria. Né? Essas energias do elétron elas não ocupam espaço, né? Porque o elétron não é considerado matéria. Ele é uma partícula elementar, mas não é uma matéria. Depois continua. Na temperatura aproximada de 1000 graus centígrados, os elétrons abandonam as órbitas que lhes são peculiares em número sempre crescente. E se essa temperatura atingir 100.000 graus centígrados, os átomos passam a ser constituídos somente de núcleos despojados de seus elétrons satélites, vindo a explodir, por entrechoques, a altíssimas temperaturas. Aqui André Luiz traz aqui uma experiência, uma informação que provavelmente aqueles que trabalham, né, em laboratórios de física devem fazer para poder ver esse comportamento. Né? No nosso caso, foge da nossa realidade. Por exemplo, né, no caso da fusão. Reportando-nos, pois, a escala de excitação dos sistemas atômicos, vamos encontrar a luz, conhecida na Terra como oscilação eletromagnética em comprimento médio de onda que nasce do campo atômico. Quando os elétrons, erguidos a órbitas ampliadas pelo abastecimento de energia, retornam às suas órbitas primitivas, veiculando a sua energia de queda. Então, quando ele fala para nós sobre esse campo, né, esse comprimento médio de onda, é exatamente aquela tabela que nós já conhecemos, eu cheguei a postar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, uma tabela clássica, né, que hoje nos livros de física mostram isso. Então você tem ali, né, aquelas ondas mais longas, é o caso das ondas de rádio, por exemplo, e você tem aquelas ondas mais altas, ou seja, abaixo do infravermelho você tem as ondas mais longas, né? E enquanto que acima do ultravioleta, vai com Deus, Angelino, até daqui a pouco. Então você tem ali acima do ultravioleta aquelas ondas mais curtas. E quanto mais curta, maior é a penetração. É por isso que nós vemos, né, as ondas do raio-x, as ondas do raio gama. Então são ondas muito curtas que chegam ali a penetrar corpos, né? A gente vê, por exemplo, que no caso de você fazer uma radiografia, eles conseguiram perceber que o chumbo, por exemplo, é um tipo de matéria que impede que esse raio-x penetre, né, atravesse aquela matéria. Mas se você não estiver usando esse protetor, que é como nós vemos hoje, né, aqueles coletes que são
utilizados, né, em clínicas, em laboratórios que usam o raio-x. Então, esses raios penetram o nosso corpo. Nós vimos isso naqueles estudos, né, em que a mão ficou transparente e tudo mais. Então, ondas mais curtas e ondas, né, mais longas. E continua. Se excitarmos o átomo com escassa energia, ou seja, com pouca energia, quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa, e por esse motivo, identificada por menor energia, que a gente comentei agora com vocês, né? Conforme ele vai dando esses saltos mais distantes do núcleo, essas ondas são mais longas. E elas podem ser barradas, né? É o caso, por exemplo, da onda de rádio. Ela pode ser... não temos problemas, por exemplo, num celular. Quando você entra num túnel ou você está num lugar muito fechado, você acaba não tendo um sinal de celular bem receptivo. Bem claro, né? Exatamente porque essas barreiras atrapalham a propagação dessas ondas. Determinando a emissão mais longa. E quanto mais para dentro do sistema atômico se verifica o salto, tanto mais curta e, por isso, de maior poder penetrante a onda exteriorizada. Então, os raios X, os raios gama, como a gente viu, são esses raios, então, que são mais penetrantes e, portanto, são mais perigosos também, né? A própria Marie Curie, que nós vimos, aliás, esse mês, se eu não me engano, no dia 14, o Netflix vai trazer para nós um filme sobre a biografia dela. Ela que ganhou, né, como a gente viu, 2 prêmios Nobel, né, um de Química e um de Física, o de Física, no caso, pelo estudo de radioatividade, que foi exatamente que ela desencarnou por causa de uma leucemia provocada por causa de excesso de radiação, que não era conhecido, né, então eles brincavam com a energia sem saber exatamente qual era o efeito dela. E exatamente ela acabou desencarnando por causa disso. Então o filme vai contar a história dela, vale a pena a gente assistir, tá? Porque isso faz parte da ilustração de tudo aquilo que a gente está vendo. Como os cientistas chegaram a essas conclusões. Compreendemos, portanto, que quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, já vimos aqui agora, quanto mais para dentro do sistema atômico, tanto mais curta, portanto, mais poder penetrante a onda exteriorizada. Efeito Compton. Buscando um exemplo, verificaremos que a estimulação das órbitas eletrônicas externas, aqueles anéis mais distantes do núcleo, produzirá luz vermelha, formada de ondas longas, enquanto que o mesmo processo de atrito nas órbitas que se lhe seguem na direção do núcleo originará a irradiação azul, formada de ondas mais curtas, e a excitação nas órbitas mais íntimas provocará a luz violeta, de ondas ainda mais curtas. Continuando-se a progressão, de fora para dentro, chegaremos aos raios gama, que derivam das oscilações do núcleo atômico. Esse parágrafo aqui ele traz para nós um detalhe valioso, porque muitas vezes nós vemos, né, hoje nós temos uma terapia alternativa ou uma terapia complementar, que é a cromoterapia. O que é a cromoterapia? Cromo significa cores, portanto, terapias através das cores. E a ideia é exatamente fazer com que cada cor, dentro do seu grau de penetração, a partir da frequência eletromagnética em que ela é produzida, provoque um efeito no nosso campo, né, no nosso corpo físico, e também aqui, né, no caso do nosso corpo energético, né, ou nosso corpo perispiritual, que é fluídico. Isso traz para nós um detalhe importante, mostrando para nós, mais uma vez para nós lermos, se a estimulação das órbitas eletrônicas externas, se a estimulação for nas órbitas eletrônicas externas, produzirá vermelha. Quanto mais para dentro, chegará no ultravioleta, até chegar mais dentro do núcleo, que será os raios gama. Isso significa que não basta você ir numa loja de vendas de lâmpadas ilustres e você pedir para ele um conjunto de lâmpadas coloridas. A lâmpada verde, a lâmpada vermelha, porque essas lâmpadas são pintadas. Não são os filamentos que produzem
esse tipo de frequência eletromagnética. Então nós vemos que a frequência certa produz essa luz vermelha. A frequência produz a luz. Não é aquele papel celofane ou aquela tinta em volta da lâmpada que vai fazer com que a luz vermelha produza em nós esse efeito. Porque a luz continua tendo aquela mesma frequência. Agora nós temos lâmpadas que sim são lâmpadas que produzem de fato essas irradiações, não por serem pintadas, mas nós vemos essas cores sendo produzidas dentro dela, nos seus filamentos. E aí são lâmpadas mais caras, naturalmente, são lâmpadas que trazem um sistema eletrônico, e essa sim provoca esse efeito, embora a cromoterapia não tenha ali uma comprovação científica, né? Do contrário, nós teríamos a aplicação de lâmpadas em hospitais, em clínicas, né? Mas a gente vê em grupos que trazem ali essas terapêuticas alternativas, que trazem, né, que também provocam um debate sobre a sua eficácia, produz um debate sobre a forma como essa terapia age no corpo da pessoa. Então nós temos hoje estudos diversos, falando sobre o passe, falando sobre a aromaterapia, falando sobre musicoterapia, reiki e outras tantas práticas, né, que elas podem ter ali o seu efeito a partir das energias que são mobilizadas, mas as nossas ciências hoje não endossam essas práticas. Mesmo que muitas vezes nós vejamos ali algumas publicações na internet dizendo, por exemplo, que grupos de cientistas de tal universidade provaram o efeito do passe. Provaram como? Exatamente. Se hoje nós não temos nenhum estudo comprovando essas energias, né, a intensidade dessa energia e o efeito dessa energia sobre o corpo das pessoas. Então a gente vê, né, que a ciência ela acaba nos desiludindo um pouco. A mesma coisa, né? Grupos de pesquisadores falam sobre o efeito da prece. Na verdade, o que eles estão estudando é a pessoa, na sua fé, modificando o seu modo de pensar, produz um efeito positivo. Isso porque já foi comprovado também que no caso, por exemplo, de uma pessoa com depressão, ela tem uma queda no seu sistema imunológico. E uma pessoa que tem ali uma vida ativa, produtiva, que tem uma vida, não vamos dizer feliz, né, porque a felicidade não é deste mundo, mas uma pessoa que vive de uma forma equilibrada, ela tem ali uma resistência maior. Então, essa mudança no modo de pensar é o que faz com que as pessoas tenham essa mudança no seu próprio organismo. A mesma coisa acontece, então, com relação à prece e com relação ao passe na visão da nossa ciência. Ou seja, essa é uma prática muito mais psíquica, muito mais um efeito placebo, porque a pessoa vai acreditar que aquilo vai fazer bem para ela. Eu me recordo que no hospital onde eu trabalhava, nós tínhamos um pote de comprimidos de farinha. Então aquele paciente que apresentava ali uma hipocondria, ele tomava remédio a cada 6 horas, que na verdade não tinha efeito nenhum. Porque ele trazia uma psicopatologia, embora no meio dessa medicação, desse placebo, ele recebia a medicação original, a medicação verdadeira que ele precisava. E acabasse então se retomando o equilíbrio. Então eu comento com vocês sobre tudo isso exatamente por causa dessa colocação, que as cores são produzidas por essas ondas eletromagnéticas em determinadas frequências. Não adianta a gente querer fazer essa mudança a atalho, querendo ali fazer um quebra-galho, mudando a cor de uma determinada lâmpada, porque na verdade nós estamos vendo ali apenas a cor da luz que se modifica, mas não a luz que é produzida dessa forma. De qualquer forma, André Luiz continua. Em todos esses processos de irradiação, o poder do fóton depende do comprimento da onda em que se manifesta, qual ficou positivado no efeito Compton, pelo qual uma colisão provocada entre fótons e elétrons revela que os fótons, aqui a gente está falando daquele exemplo da mesa molhada. Você dá uma batida na mesa e você vê que aquela água que está acumulada na superfície da mesa, ela espirra. Então vamos imaginar que a sua mão é um fóton. A água são os elétrons. Quando você bate, os elétrons espirram. É o que ele está colocando para nós.
Em todos esses processos de radiação, o poder do fóton depende do comprimento da onda em que se manifesta, qual ficou positivado, comprovado, né? Positivado é comprovado, no efeito Compton, pelo qual uma colisão provocada entre fótons e elétrons revela que os fótons, em fazendo ricochete no entrechoque, descarregam energia, baixando a frequência da própria onda e originando assim a luz mais avermelhada. Então aqui, esse efeito Compton traz para nós o resultado dessa experiência. Fórmula de de Broglie. A evidência do fóton vinha a enriquecer a teoria corpuscular da luz. Entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, somente explicáveis pela teoria ondulatória que a ciência não aceitara até então. Então, como a ciência vai evoluindo, ela vai mudando também os seus conceitos. Foi o estudioso físico francês Louis de Broglie que compareceu no cenário das contradições, enunciando o seguinte princípio: compreendendo-se que as ondas da luz, em certas circunstâncias, procedem à feição de corpúsculos, por esse motivo, os corpúsculos de matéria, em determinadas condições, não se comportarão à maneira de ondas. Então ele fala daquela dualidade ondas e partículas, né? Ondas e fótons. E acrescentava que cada partícula de matéria está acompanhada pela luz que a conduz, pela onda que a conduz. Suportando hostilidades e desafios, né? Porque o cientista, quando propõe uma ideia nova, ele acaba sendo objeto de hostilidades e desafios daqueles que não concordam. Kardec passou por isso muitas vezes. Ou o tempo todo, né, digamos assim. Suportando hostilidades e desafios, devotou-se a minuciosas perquisições e criou a fórmula para definir o comprimento da onda conjugada ao corpúsculo, entendendo-se desde então que os elétrons arremessados pela válvula de Röntgen, que era aquela mesma válvula criada lá por Charles Richet, né? A válvula de raios catódicos, né? De raios catódicos. Então, que os elétrons arremessados pela válvula de Röntgen, quando originam oscilações curtas, aproximadamente 10.000 vezes mais reduzidas que as da luz, são transportados por ondas tão curtas quanto o do raio-x. Então ele percebe que essas oscilações mais curtas, quanto mais curtas são essas ondas, mais energia elas carregam e, portanto, uma maior capacidade de penetração. Bom, meus amigos, a gente termina por aqui, né? Bom dia, professor. Aqui nós temos o próximo, né, que é mecânica ondulatória, para a gente continuar com esse raciocínio. Depois veremos o campo de Einstein. Para finalizarmos aqui, só faltam dois. Deixa eu ver aqui, até daria para correr, mas não vale a pena. Então tem essas duas aqui, mecânica ondulatória e depois o campo de Einstein. Isso porque no nosso próximo encontro, no capítulo 4, nós vamos entrar em matéria mental. E aí a gente vai entender exatamente essa matéria mental, né? Porque até então a gente falava sobre essa matéria física, ainda que sejam partículas. Agora a gente vai começar a entrar na matéria mental, e essa matéria mental então vai falar sobre as irradiações mentais, vai falar sobre a influência mental. A prece, por exemplo, será tocada aqui nesse tema, né? Então tudo isso para nos ajudar nesse entendimento. Para mostrar exatamente que a mediunidade, conforme a André Luiz coloca para nós, não é simplesmente algo que funciona do nada. A meditação, por exemplo, né? Então, a meditação, a prece, a própria telepatia, por exemplo, né? Que hoje a parapsicologia estuda, mas que na verdade são ondas do pensamento que são captadas por outra pessoa, que dentro da doutrina espírita nós vamos chamar de animismo. A telepatia, a mesma coisa, né? Então, a telepatia não, a telecinesia. Enfim, hoje nós veremos então que, principalmente na década de 1970, nós vemos hoje no YouTube muitos vídeos que mostram os experimentos, principalmente realizados entre
nos Estados Unidos e na União Soviética, na então União Soviética. Que eles queriam, então, desenvolver armas, essas armas transcendentais, digamos assim, que eram exatamente esses chamados, nos Estados Unidos eles chamam de médiums, né? Ou sensitivos, eles chamam também assim. Embora na doutrina espírita essas duas expressões têm outro sentido. Mas colocavam, por exemplo, essas pessoas que utilizavam esse poder da mente como armas de guerra. Através da telepatia, por exemplo, descobrir códigos de mísseis nucleares, posições de lançadores de mísseis, através da telecinesia, que é a força do pensamento para mover objetos. Você ser capaz, por exemplo, né, fizeram uma experiência de um desses paranormais lá na União Soviética, que ele conseguiu, com o poder da mente, parar o coração de um sapo. E a ideia era, imagina ele então num auditório, onde o presidente dos Estados Unidos estivesse fazendo ali uma apresentação e ele, com o poder da mente, matasse o presidente. Essas ideias malucas eram altamente testadas no século, lá na década de 1970, porque era o auge da Guerra Fria, 60, 70, né? Então tudo isso era como ele consegue, através da força da mente, mover aquele objeto ou alcançar esse objetivo. Aí vem exatamente esse estudo que nós vamos alcançar agora, que é aqui chamado de matéria mental. Então esse será, por exemplo, né, Braz, vários tipos, né, de secar uma figueira, por exemplo, né, ou mesmo, né, aquele olhar de seca a pimenteira, não precisa nem chegar na figueira, mas ficamos só na pimenteira que já serve. Por que alguém com uma vibração tão densa é capaz de afetar, né, um ser vivo, por exemplo? O passe, como é que ele funciona? A prece, como funciona? Olha quanta coisa a gente vai começar a estudar agora, a partir desse próximo capítulo. Então a gente encerra por aqui. Como falei para vocês, né, são 2 temas só que faltam, mas apenas para fundamentar essa teoria que nós vimos aqui agora. Então vai ser uma passagem rápida, uma olhada, né, Flávio? Então, a mecânica ondulatória e esse campo de Einstein, a gente vai fazer uma passagem rápida, só para fazer a fundamentação e depois já entra na matéria mental. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Valeria a pena, né, que vocês fizessem estudos paralelos também para conhecer um pouquinho mais, para quem tiver interesse, mas a gente já está conseguindo ter uma ideia do que é exatamente aquilo que é chamado de